Presidente, eu começo por cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, Dr. Carlos Costa. Como sabe, a sua vinda cá deu-se uma proposta do Grupo Parlamentar do PCP, que recebeu acolhimento por parte dos demais grupos parlamentares, e nós fizemos este pedido porque tínhamos dificuldade em compreender a quem é que competia a supervisão destes contratos só para as empresas públicas. Tínhamos a certeza, que aliás sei justificar, que o Sr. Dr. Carlos Costa iria dar-nos esclarecimentos que permitissem clarificar esta situação. A sua intervenção inicial foi muito clara, aliás, como nos habituou nesta Assembleia, intervenções muito claras e até pedagógicas, mas ficaram-nos algumas dúvidas que eu gostaria ainda de esclarecer. E a primeira dúvida tem a ver com as categorias que referiu de estratificação dos compradores. Teremos uma contraparte elegível, investidores qualificados e investidores não qualificados. E a pergunta que eu lhe queria fazer é: uma empresa pública, e não estamos a falar de empresas públicas em abstrato, estamos a falar daquelas empresas públicas que são objeto de análise para esta Comissão, empresas como a Metro de Lisboa, a Metro do Porto, a CP, a Refer, a STCP, a Águas de Portugal, portanto não são propriamente negócios de bairro, são grandes empresas de grande dimensão. Por defeito, estas empresas inserem-se em categoria investidores qualificados. Portanto, por defeito, uma empresa destas que estamos a tratar é um investidor qualificado. Se nada for dito, assume-se que é um investidor qualificado. Essa empresa, como disse, tem a possibilidade de afastar essa qualidade e pedir o estatuto ou nível de investidor não qualificado. Portanto, isso, presumo, será feito na negociação com o banco. E a pergunta seguinte é se isso fica registado em algum lado. Ou seja, a empresa, uma destas, chega na negociação com o banco e diz: desculpem lá, eu quero ser tratado como investigador não qualificado. Resulta algum documento oficial? A informação é enviada à CMVM para ficar registada, ou é algo informal que ocorre, digamos, nas negociações entre as duas partes? Tenho ainda uma dúvida sobre esta questão que me solicitava que me esclarecesse. Esse pedido para ser identificado como investidor não qualificado é feito swap a swap, ou a empresa faz por um período de tempo alargado? Contrato a contrato. Contrato a contrato. Portanto, com a reserva que eu lhe estou a dizer, que é a minha convicção, função da diretiva, função da prática e cliente a cliente, claro. Portanto, essa obrigação existe na legislação desde quando? Podíamos precisar desde que data é que existe esta obrigação de haver uma identificação formal se o investidor é qualificado ou não qualificado? E também este esclarecimento, que isto é uma questão importante. Portanto, a CMVM tem registado, desde pelo menos novembro de 2007, no âmbito dessa legislação, para todos os contratos SOPs que foram realizados por empresas públicas, se para esse contrato específico a empresa foi identificada ou não como um investidor qualificado. Sr. Dr. Carlos Costa, eu pedi-lhe ajuda. Se eu quisesse saber, para cada um dos 150 contratos SOP que foram assinados pelas empresas públicas no período abrangido por esta Comissão, quisesse saber para cada um deles se a empresa solicitou o estatuto de investidor não qualificado, onde é que eu teria que procurar essa informação? Eu julgo que a informação tem que ser procurada junto da entidade que tem a responsabilidade por o acompanhamento dessas empresas, ou seja, o acionista. Portanto, eu teria que perguntar, neste caso, à tutela, à Secretaria de Estado de Tesouro e Finanças, à Direção-Geral de Tesouro e Finanças. Cada caso é um caso, mas isso é uma matéria que diz respeito à função acionista. Muito bem, portanto, está esclarecido, agradeço o esclarecimento e iremos solicitar essa informação, porque é uma informação muito importante. Outra questão. Afirmou na sua intervenção inicial que o banco tem que assegurar que o produto SWAP é adequado às necessidades das empresas. Isto é feito de alguma forma formal? Fica um registro, um relatório, algum documento em que o banco, de forma justificada, declara, e apresentou os argumentos para isso, que aquele produto é exatamente o que a empresa precisa? Eu não conheço as práticas banco a banco, mas o que está previsto na diretiva é que o banco tem que fazer essa verificação e tem que ficar com o registro dessa verificação, tal como tem que fazer um registro de outras características relativas ao cliente. Aliás, o que se passa aí não é diferente do que acontece quando vai a um banco e subscreve, por exemplo, uma obrigação com um caráter mais sofisticado. O banco tem a obrigação de lhe pedir que responda a um inquérito para depois confirmar que percebeu o risco que está a assumir. Sabemos que nem sempre as pessoas têm o cuidado de o fazer, mas quando se trata de montantes elevados, presume-se que o tenham feito.
Sr. Deputado Paulo Sá. É uma informação muito interessante. Portanto, se eu desejar saber se o contrato é adequado ou não, devo solicitar então às instituições financeiras que venderam esses produtos, às empresas públicas, para cada um dos contratos que me envie informação relativamente ao relatório ou à documentação produzida sobre essa matéria. Portanto, é essa a fonte que eu devo recorrer para obter a informação. O Dr. Carlos Costa, de qualquer maneira, está a ser muito esclarecedor e ajuda-nos bastante. Portanto, o procedimento, segundo eu entendo, primeiro solicitamos à tutela que nos indique para cada um dos contratos se a empresa em questão solicitou ou não o estatuto de investidor não qualificado e depois, para aqueles que solicitaram esse estatuto de investidor não qualificado, aí pediremos ao banco, iremos pedir ao banco se foi feita essa adequação à instituição financeira. O banco que verifica a adequação, essa é, mais uma vez, aí é a CMVM. Então pediremos à CMVM se foi feita a adequação do produto às necessidades específicas da empresa naquele momento. Muito obrigado por essa informação. E agora passava ao ponto seguinte, só para confirmar, segundo disse, a CMVM só atua em caso de reclamação. Ou seja, se uma empresa pública fizer um contrato swap com uma instituição financeira, o mais incrível que se consiga imaginar, e há, muitos contratos que vão para além do pior que se poderia imaginar, portanto a CMVM não sabe de nada, a não ser que alguém reclame. Muito obrigado por o seu esclarecimento. Uma dúvida que talvez me pudesse esclarecer: há um prazo para se poder fazer a reclamação? Por exemplo, um contrato swap feito em 2006, 2007, 2008, ainda poderia ser hoje reclamado pelas empresas públicas? Está-me a pôr uma questão que eu não lhe sei responder, já ultrapassa o meu grau de informação, porque isso é uma matéria já do âmbito jurídico, mas não sei, tem alguma informação? Está aqui a dizer o Dr. Brasinha Vieira que é a minha alma jurídica, que tem que ser, no caso inglês, que é o caso que ele conhece, é no período de 6 anos que é a reclamação, mas aí tínhamos que ver o que é que se passava e vai depender muito dos contextos e das sensibilidades. Atenção, trata-se de uma matéria que mesmo em termos de jurisprudência está a dar os seus primeiros passos. Sr. Deputado. Eu agradeço e iremos tentar averiguar qual é o prazo de reclamação, porque há muito swap que merecia ser reclamado. E ainda sobre esta questão uma pergunta: a reclamação só pode ser feita pelo Conselho de Administração da empresa ou a tutela, o Governo também pode reclamar? Muito obrigado, Sr. Dr. Carlos Costa. Agora gostava de colocar outra questão. O anterior Governo fez alterações ao enquadramento de supervisão comportamental, creio que em 2007. Penso que também quando se referiu inicialmente à transição da diretiva europeia, estava a referir a esta alteração legislativa. E, aparentemente, deixou, relativamente à supervisão dos contratos SOP, uma grande abertura, um certo vazio, digamos assim. Considera que esta opção da altura legislativa foi adequada, tendo em conta que também disse que a diretiva podia ser transposta com alguma latitude pelos Estados, portanto não era muito rígida, que esta orientação de deixar os contratos swaps assim tão soltos, contratados pelas empresas públicas tão soltos, foi uma boa opção legislativa? Ou, face aos acontecimentos verificados e aos prejuízos e às perdas avultadas, considera que seria necessário uma alteração legislativa que apertasse a malha relativamente aos contratos swaps das empresas públicas? Ainda sobre esta temática, as empresas públicas contrataram SWAPs ao longo dos anos e esta Comissão analisa os SWAPs contratados desde 2013 a 2013 e eu perguntava-lhe a sua opinião se considera que as empresas públicas tenham os conhecimentos técnicos adequados para negociar em pé de igualdade com o sistema financeiro contratos que o Sr. Dr. Carlos Costa reconheceu que eram complexos, sofisticados, que exigiam um grande conhecimento da matéria. Se as empresas atuaram como investidores qualificados, mantém-se a questão. Sabemos, pelo relatório do IGCP, sobre a mais de 150 de SOPs contratados, que uma parte considerável, dezenas, são classificados com nível 4 e 5 de complexidade e risco. E a pergunta mantém-se: considera que as empresas públicas tinham conhecimentos técnicos para, nestes casos concretos de elevada complexidade e risco, discutir em pé de igualdade com a banca?
Eu insisto nesta questão e adiantando o seguinte elemento. Como sabe, a gestão das carteiras de swaps das empresas públicas foi transferida recentemente para a IGCP e que passou a gerir essas carteiras e, nomeadamente, os cancelamentos. Não significará isto um reconhecimento implícito que as empresas públicas não tinham a capacidade técnica para fazer este tipo de contratos e daí passar para uma entidade, o IGCP, que poderia ter essa competência para proceder à análise aprofundada desses contratos e ao seu cancelamento. E, para terminar, uma última questão, e estou em cima do tempo para terminar mesmo, é uma pergunta, é uma opinião. Não considera que se a legislação fosse diferente e as competências de supervisão, quer do Banco de Portugal, quer da CMVM, fossem mais reforçadas neste aspecto e houvesse uma malha mais apertada sobre as instituições financeiras no que diz respeito à contratação de swaps com as empresas públicas, provavelmente o problema que temos hoje em mão poderia ser de menor dimensão? Creio eu. Não, para fazer um requerimento oral à mesa, Sr. Presidente. Sim, faz favor. Face às valiosas informações prestadas aqui pelo Sr. Presidente do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, Dr. Carlos Costa, solicitava que fosse pedido ao Governo, com caráter de urgência, para cada um dos contratos SWAP celebrados por empresas públicas desde 2003, a indicação se elas solicitaram ou não o estatuto de investidor não qualificado. Obrigado. Sr. Presidente, de acordo com as informações prestadas pelo Dr. Carlos Costa, deve ser solicitada a tutela. Nesse sentido, nós propomos que solicite ao Governo, à Secretaria de Estado do Tesouro, ao Ministério das Finanças, essa listagem. Nós solicitamos a esta Comissão a presença do Sr. Presidente do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, Dr. Carlos Costa, na expectativa de que as informações que nos desse pudessem ser muito úteis ao trabalho desta Comissão e a nossa expectativa não saiu frustrada. O conjunto de informações que nos prestou aqui são muito esclarecedores, serão úteis para o nosso trabalho e com certeza ajudarão esta Comissão a apurar a verdade relativamente a esta questão dos swaps das empresas públicas. A última que eu queria colocar tem a ver com a desregulamentação e desregulação do setor financeiro. Assistimos nas últimas décadas a um processo de clara desregulamentação e desregulação do sistema financeiro, permitindo que os bancos adotassem estratégias de curto prazo extremamente arriscadas, diria mesmo, em alguns casos, irresponsáveis, que culminaram depois, como sabemos, na crise financeira nos Estados Unidos, que se espalhou a todo o mundo e depois se tornou também numa crise económica e social. Os Estados foram chamados a salvar a banca, a tapar os buracos criados por uma gestão irresponsável, só possível no âmbito de um sistema completamente desregulado e desregulamentado, e foram injetados milhares de milhões a dia, milhões de euros ou de dólares no sistema financeiro nos últimos anos. E em Portugal também tivemos os nossos problemas, refiro apenas a título de exemplo o BPN, em que, sob o olhar de uma supervisão que eu qualificaria no mínimo sonolenta, se fez uma gestão danosa e até criminosa e que levou que os contribuintes pagassem até hoje, e a senhora Ministra das Finanças ontem nesta mesma sala teve a oportunidade de esclarecer, quase 3.500 milhões de euros que já foram pagos até agora e poderá ascender a 6.000 milhões. E agora, Sr. Dr. Carlos Costa, temos o buraco dos swaps. De repente explode-nos esta bomba nas mãos. Sabemos que as perdas potenciais ascendiam até recentemente a mais de 3.000 milhões de euros. Parte dessas perdas potenciais já se concretizaram em perdas reais e o Governo pagou à banca desde março a junho deste ano 1.008 milhões de euros pelo lançamento destes swaps e a posição infelizmente ainda vai no adro. E eu pergunto a sua opinião se perante isto, e como Presidente do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, se perante isto tudo não era a altura de apertar a supervisão ao sistema financeiro com uma malha muito apertada que impedisse que estas situações fossem periodicamente ocorrendo, que custam muito dinheiro aos contribuintes, afundam a economia nacional e representam na realidade uma transição profunda de riqueza de todos nós, portugueses, para o sistema financeiro. Portanto, é esta questão que deixo. Qual é a sua opinião sobre esta questão da desregulamentação e desregulação do sistema financeiro?